8h40, né? Deu o horário. Pessoal, só lembrando da lista, né? Da segunda lista de exercícios. Quem esqueceu de fazer, ainda vou aguardar um tempinho até começar a tirar as notas de vocês, né? Do segundo bimestre. Quem não entregou ainda tem essa semana para entregar, certo? Cuidem lá que para compor sua nota do bimestre. Quem participou aí da Olimpíada, né? Só agradecer aí pela participação. Garantir um pontozinho na média, né? Também. E hoje a gente vai dar continuidade à dilatação, né? Só que a gente vai agora falar de dilatação nos líquidos. Será que é a mesma coisa? Vamos lá. Pronto, então até aqui a gente comentou sobre o comportamento térmico dos sólidos, né? Dilatação em sólidos. Agora a gente vai falar da dilatação nos líquidos, né? O que será que vai mudar quando a gente fala em expansão ou em contração, né? Que a gente chama de dilatação, só que agora em um líquido. A gente viu que a dilatação ela depende de 3 fatores, né, pessoal? Ela depende do tamanho inicial do corpo, no caso de uma dilatação volumétrica, o tamanho inicial do volume, e no caso de uma dilatação superficial, no tamanho inicial da área, né? Em um líquido, a gente não pode ter uma dilatação linear ou uma dilatação superficial. A primeira diferença está aí, certo? Como a gente tem para um líquido, a gente não tem um volume bem definido, perdão, só corrigindo aí, para um líquido a gente não tem uma forma bem definida, não? Ele vai ocupar a forma de um recipiente onde a gente coloca aquele líquido. A gente não pode ter uma dilatação linear ou uma dilatação diária de uma superfície. Para os líquidos a gente vai ter exclusivamente uma dilatação volumétrica. A gente tem que considerar todo o seu volume, né? Não dá para pegar uma área do líquido e ver ela se expandindo, ou um fio, né? Uma linha daquele líquido e ver aquele líquido se expandindo. A gente tem que ver o volume do líquido como um todo, certo? Então a gente não tem dilatação linear nem dilatação superficial para o líquido. O líquido vai ser sempre dilatação volumétrica. Aí aqui eu coloquei uma tabela mostrando alguns materiais sólidos, né? E ao lado aqui eu tenho uma tabela de líquidos. Aí vejam aqui o valor do coeficiente. Pedi os colegas para entrar com o e-mail da escola, pessoal. Vejam aqui os valores dos coeficientes de dilatação dos líquidos em comparação com os materiais sólidos. Quais são os maiores aqui? Quais os materiais que possuem os maiores valores de coeficientes? Os líquidos ou os sólidos? O que vocês acham? Quais os que possuem o maior valor do coeficiente? Líquido ou sólidos? Isso, exatamente, ó. Só lembrando, pessoal, quanto maior a potência negativa, menor é o número, né? Então observe que os coeficientes dos materiais sólidos estão elevados a -5, a ordem de grandeza é 10 elevado a -5, enquanto os líquidos estão na ordem de 10 elevado a -4. Então, quanto maior o número negativo, menor vai ser o valor daquele número, né? Daquele número que está multiplicando a potência. Eu tenho que voltar aqui, ó, 5 casas
Aqui eu volto só 4 casas, né? Então a gente pode dizer aqui que aproximadamente os coeficientes do líquido é aproximadamente 10 vezes maior do que o coeficiente de um sólido, certo? Então, outra diferença aqui. A primeira, como eu falei, é que para um líquido só vou ter dilatação do tipo volumétrica. E os coeficientes de dilatação do líquido são maiores do que nos sólidos, certo? Então, se eu pegar um material líquido e um material sólido, o líquido sempre vai dilatar mais. Então, o que que acontece? Eu não posso pegar ali, pegar em um líquido e estudar a expansão daquele líquido por si só, né? Como o líquido ele não tem uma forma bem definida, sempre que você vai pegar um líquido, você tem que colocar ele em um recipiente, certo? Você não pega o líquido sem ter um recipiente para colocar aquele líquido, né? É meio que lógico. Aí tem um probleminha. Se eu aqueço este conjunto, recipiente com líquido, eu sempre afirmei que tudo que vai ser submetido à variação de temperatura vai dilatar, né? Então, o que que acontece aqui? Tanto o líquido quanto o recipiente onde eu coloco este líquido vai se dilatar ao mesmo tempo, certo? Então, o líquido vai se expandir com o aumento de temperatura e se contrair com a diminuição de temperatura da mesma forma que a gente estudou para os sólidos, certo? Só que como eu tenho essa necessidade de colocar o líquido dentro de um recipiente, eu vou ter meio que uma dilatação que não é verdadeira, né? Aquele aumento que eu estou observando de expansão ou contração no líquido não vai ser uma dilatação verdadeira, pois aquele recipiente também está se dilatando, certo? Então eu vou ter que compensar de alguma forma essa dilatação do meu material, da onde eu estou colocando o líquido, que é o recipiente. Então observe aqui nessa dilatação, né? Eu tenho aqui um recipiente, o líquido está rente aqui a este orifício, e quando eu aqueço, este líquido vai se expandir, ou seja, vai dilatar, e este aumento ele vai escapar por este orifício, né? Então essa quantidade aqui de líquido que está sendo extravasado é um efeito da dilatação, é devido ao aumento de volume daquele líquido, certo? Então aqui é o que eu chamo de dilatação, vou chamar de dilatação aparente. Por que dilatação aparente? Porque não corresponde a uma dilatação verdadeira, não? Porque o recipiente também aumentou de volume. Se ele aumentou de volume, este volume que foi alterado foi ocupado pelo líquido que está no seu interior. O líquido ocupa todo o volume do recipiente, né? Então eu vou ter uma dilatação no recipiente, uma dilatação aparente. Então, como é que eu vou fazer para encontrar a dilatação real, a dilatação verdadeira aqui, sofrida por este líquido? Alguém teria alguma ideia de como encontrar a dilatação real? Alguma sugestão, pessoal? Como é que eu encontro a dilatação real no caso dos líquidos, não? E aí, nenhuma ideia? Júlio. O Júlio está aí.
Ninguém vai salvar a pátria. A dilatação real, pessoal, é só você somar a dilatação do recipiente, mais essa dilatação aparente. Se eu tivesse como observar só o líquido sem o recipiente, sem a necessidade do recipiente, essa dilatação verdadeira seria a dilatação que o recipiente sofreu e que foi ocupada pelo líquido, mais a dilatação aparente, né? Essa dilatação este excesso do líquido que foi extravasado, né? Que dilatou a mais do que o recipiente. Pronto, essa é a diferença da dilatação dos sólidos para o líquido. Ela vai obedecer a mesma regrinha, né? A dilatação ela vai ser dada pelo coeficiente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura, da mesma forma que a gente tinha lá para os sólidos. Só multiplicar os três fatores. Só que aqui eu vou ter três parcelas, né? Uma parte devida ao recipiente, a parte aparente, né, a dilatação aparente, que foi o tanto que o volume dilatou a mais que o recipiente, extravasou, né? E a soma dessa dilatação do recipiente mais a dilatação aparente é que dá a minha dilatação real, certo? Então eu tenho aí três fatores. Dúvidas, pessoal, até aqui? Pronto, então vamos só esmiuçar aqui, né? Eu já afirmei que essa dilatação vai obedecer a mesma regrinha lá da dilatação dos sólidos, né? É só multiplicar os três fatores, coeficiente de dilatação volumétrica, o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Desculpa aí, eu estou meio gripado. Vamos lá. Então eu vou ter uma dilatação aparente. É só aplicar essa mesma regrinha aqui, né? Essa dilatação aparente, ela vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, o volume inicial e a variação de temperatura. A dilatação do recipiente, que vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, que é sempre menor do que o do líquido, né? Vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. E observe aqui, ó, que o volume inicial e a variação de temperatura vai ser sempre o mesmo, né? Ó, eu tinha aqui no início um volume inicial e uma temperatura final. Como eu estou aquecendo o conjunto ao mesmo tempo, eles vão estar sobre a mesma variação de temperatura e vão ter o mesmo volume inicial, tá? Isso vai ser comum à dilatação aparente do recipiente e a dilatação real, né? Dilatação real, que eu vi que é a soma dessa dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Agora vamos ver se a gente acha alguma relação entre os coeficientes aparente do recipiente e o real, né? Vou pegar aquela mesma expressão que eu acabei de escrever, a dilatação real é igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Como é que eu encontro uma dilatação? Sempre multiplicando aqueles três fatores, né?
o coeficiente de dilatação volumétrica, o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Coeficiente de dilatação volumétrica, o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Mesma coisa para os três tipos de dilatação, né? Volume inicial vezes a variação de temperatura. Observe que estes fatores aqui são comuns. O volume inicial vai servir para os três subtipos de dilatação, né, que eu estou nomeando aqui, e a variação também de temperatura vai ser a mesma, né? Eu estou aquecendo o conjunto ao mesmo tempo. Então, se tem no lado e no outro na igualdade, eu posso cancelar. Cancelo aqui. O que me sobrou? Essa parte aqui que é comum, certo? O que sobrou para a gente aqui? Que o coeficiente de dilatação volumétrica real é igual ao coeficiente do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. Então, eu tenho essa relação aqui entre os três coeficientes. O coeficiente de dilatação real do recipiente mais o aparente, né, que é o coeficiente do líquido. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui só mostrando, né, pessoal, que da mesma forma que nos sólidos, quando eu tenho aqui o líquido a temperatura ambiente, ele tem um determinado volume inicial. Aqui um volume inicial. Quando eu aqueço este líquido, o volume se expande. Eu tenho uma expansão aqui do volume. E quando eu esfrio, né, eu retiro o calor, este volume se contrai, né? Eu tenho uma contração térmica, certo? Da mesma forma que a gente tinha lá para os sólidos, a gente tem aqui para o líquido. Será que vai ter alguma exceção? Vocês conhecem algum líquido que quando esfria, ele reduz o volume ao invés de... ou aumenta o volume ao invés de reduzir? Rapaz, eu vou chutar a água. Isso, a água é né, dessas exceções. Então, você já deve ter visto aí, quando se coloca uma cerveja no congelador, né? O que acontece? Se você deixar ela muito tempo lá, ela vai estourar, né? Então, você está colocando ali um material que é composto basicamente de água, né? Em um ambiente frio, ao invés de reduzir o volume, ele está aumentando, certo? Então, está contrariando aí a maioria dos materiais. A gente vai ver que este comportamento da água, ele é essencial para a manutenção da vida. Certo? Já já a gente volta a falar sobre a água aqui, que ela tem um comportamento chamado anômalo ou anormal, né? Que quando em certo valor, não é em todo intervalo de temperatura, é um intervalo específico. Quando eu coloco elas esfrio, né, ela aumenta o volume ao invés de diminuir, certo? Em um certo intervalo de temperatura. Pronto, tá aqui, ó. Esse comportamento é chamado de dilatação anômala, né, que dá uma ideia de anormal. Como a gente já tem visto até aqui, o natural é que quando eu aqueço, o material se expanda, e quando eu retiro o calor, o material se contraia, não? Aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui a temperatura, diminui o volume. Só que para a água,
no intervalo entre 0 e 4 graus, ó, aqui eu tenho a temperatura, né, eu estou aumentando a temperatura entre 0 e 4 graus. O que acontece com o volume da água? Ele vai diminuir. Contrário ao que a maioria dos materiais se comportam, né? Aí depois de 4 começa a obedecer a mesma regrinha, né? Eu estou aumentando a temperatura após 4 e o que está acontecendo com o volume? Ele volta a obedecer, a se comportar como a maioria dos materiais, né? Aumenta a temperatura, aumenta o volume, tá? Então, o ponto de maior densidade da água é em 4 graus Celsius. Menor volume, né? A gente viu que a densidade do material é inversamente proporcional ao volume. Então, quanto menor o volume, maior a densidade. Então, em 4 graus eu tenho a densidade máxima. A água é mais pesada, né? E qual é a consequência disso? Por exemplo, se eu tenho um lago naquelas regiões muito frias, né? Eu tenho um lago, este lago começa a congelar na superfície. E eu tenho esse congelamento a 0 graus, né? A 0 graus que a água começa a virar líquido para sólido. Mas como é o processo? A superfície vai perdendo calor, vai esfriando, até chegar a 0 e começa a congelar. E eu vi que este calor se dá em um líquido, eu tenho a convecção, né? Então, a água que está esfriando aqui é mais pesada, ela vai descer e a quente que está no fundo vai subir até que toda a água alcance o mesmo valor de temperatura. Só que essa reação anômala da água, o que acontece? Quando chega a 4 graus Celsius, eu tenho a densidade máxima da água, ela é mais pesada, certo? Então, quando chega a 4 graus, a superfície do lago continua a esfriar, mas só que essa água já não desce mais, porque o ponto de maior densidade, a água mais pesada, ela ocorre em 4 graus Celsius. Então, a água que está a menos de 4 graus, ela é menos densa, mais leve do que a água a 4 graus Celsius. Então ela para de ter aquela conversão, né, de descer, pois ela é mais leve, e isso faz com que o fundo do lago, né, abaixo da superfície, continue no estado líquido, mantendo ali a fauna e flora daquele ambiente, né? Então isso acontece graças a essa reação anômala da água. 4 graus Celsius é mais pesada, então eu vou ter aqui a manutenção do estado líquido no interior desses lagos, certo? Graças a este processo de reação anômala da água. Então, quando eu era adolescente, comecei a estudar física, eu sempre me perguntava, né? Aqueles lagos se congelam, como é que os peixes conseguem se manter vivos, né? Será que eles congelam e depois, quando voltam ao normal, eles voltam também ao estado, né, de natural? Mas não, graças a este processo de reação anômala da água, que mantém a vida aí em lagos e oceanos, né, em regiões muito, muito frias.
Dúvidas, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Não, nenhuma? Beleza. Então vamos a alguns exemplos, né? Ó, um recipiente de vidro cujas paredes são finas contém glicerina, que é um líquido, né? O conjunto se encontra a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do vidro é 27 vezes 10 a menos 6. E o coeficiente de dilatação da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4. Então a gente pode observar aqui, né, que o coeficiente de dilatação do líquido, que é a glicerina, é muito maior do que o do vidro, né, que é do material sólido. Certo? Lembrando que quanto maior a potência, menor o valor. Se a temperatura do conjunto se eleva para 60 graus, então eu estou aumentando a temperatura. O que vai acontecer com o líquido e com o vidro? Aumenta a temperatura. Isso vai implicar em um aumento no volume, que a gente chama de dilatação, para ambos os materiais, não? Tanto para o vidro quanto para a glicerina, que é o líquido. Então, aumentando a temperatura, vai aumentar o volume de ambos. Pode-se afirmar que o nível da glicerina no recipiente... Será que o nível da glicerina vai baixar? O que vocês acham? Isso não, né? Se o líquido vai aumentar mais do que o recipiente, então eu vou ter também um aumento, eu vou visualizar um aumento no volume. Certo? Então aqui eu não vou ter uma baixa no volume. Ele vai se elevar? Ok, vai ter um elevamento, né, no nível de glicerina, porque a glicerina aumenta de volume e a capacidade do recipiente diminui. A gente viu que ambos estão sob um aumento de temperatura, então ambos vão aumentar o volume. Certo? Então, aqui também não é correto. A glicerina vai se elevar, ok? Porque apenas a glicerina aumenta de volume. O conjunto aumenta de volume, não só o líquido. Item D se eleva, ok? Apesar de a capacidade do recipiente aumentar. Isso, correto. O recipiente também aumenta de volume, só que aumenta menos, né? Porque o coeficiente dele é menor. Certo? Então eu noto um aumento de volume, mesmo o recipiente também aumentando o volume. Certo? Já que sempre o líquido ele vai aumentar mais do que o sólido. Então eu vou ter uma diferença aí positiva. Permanece inalterado, só iria permanecer inalterado se não houvesse dilatação, né? Se a temperatura não mudasse. A temperatura está mudando de 20 para 60. Então isso daqui tem dois erros, né? Primeiro que a glicerina não vai permanecer inalterado, pois a capacidade do recipiente aumenta tanto quanto o volume da glicerina. Não, só se eles tivessem o mesmo coeficiente. A resposta correta é o item D. Dúvidas aqui? Então vamos para um próximo exemplo. Um copo graduado em decímetro cúbico, ou um copo graduado em capacidade 10 decímetro cúbico é preenchido com álcool etílico, ambos inicialmente à mesma temperatura.
e são aquecidos em 100 graus Celsius. Então vamos lá, o volume inicial e a variação de temperatura, né? Que são aquecidos em, então aqui já é a variação o qual esse sistema foi submetido. Qual foi a dilatação real do álcool? A dilatação verdadeira. Então há dois caminhos, né? Eu posso pegar, eu sei que essa dilatação real vai ser a soma da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então eu posso descobrir individualmente os dois para depois somar, né, e encontrar a dilatação real. Eu vou fazer assim só para a gente treinar, certo? Mas tem um modo mais rápido, depois eu mostro a vocês. Então vamos encontrar a dilatação do recipiente. Vai ser o coeficiente do recipiente, o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Então o recipiente é o copo, ele tem um coeficiente volumétrico de 12 vezes 10 a menos 6. O volume inicial é 10, não? E a variação de temperatura é 100. Aqui eu posso colocar potências de 10, né, para facilitar o cálculo. 12, 10 a menos 6, 10 é 10 elevado a 1 e 100 é 10 elevado a 2. Então essa dilatação no recipiente vai ser 12 10 a menos 6 com 3 positivo, fica 3 negativo, né, como resultado. Só colocando aqui em notação científica, dá 1,2 vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico. Pronto, eu já tenho a dilatação do recipiente. Vamos calcular a dilatação aparente. A dilatação aparente vai ser o coeficiente de dilatação aparente, volume inicial, vezes a variação de temperatura. Quem é que vai ter uma dilatação aparente? Vai ser o álcool, né? Então, vou pegar o coeficiente de dilatação do álcool, o volume inicial e a variação de temperatura. Então, aqui vai dar 11 vezes 10 a menos 4, 10 é 10 elevado a 1 e 100 é 10 elevado a 2. Eu vou ter 11 vezes 10. Eu tenho 3 positivo e 4 negativo, sobra menos 1. Então eu vou ter 1,1, não? Qual vai ser a dilatação real? É só somar a dilatação aparente mais a dilatação no recipiente. Dilatação aparente eu vi que é 1,1. E a dilatação do recipiente, voltando duas casas, né, para poder somar aqui, eu tenho que deixar na mesma ordem, vai dar 0,01, né, voltando duas casas, eu tenho 1, para duas casas 0,012, então vai dar 1,112 decímetro cúbico. Pronto, está aqui a dilatação real. A dilatação sofrida pelo recipiente mais a dilatação
aparente que o líquido vai ter. Dá 1,112 decímetro cúbico. Agora vamos fazer de uma forma mais rápida, né? Fórmula 2. Eu vi que este coeficiente de dilatação real é a soma do aparente mais o recipiente. Então, este coeficiente de dilatação real vai ser o do líquido, né, que sofreu essa dilatação aparente, que é 11 vezes 10 a menos 4, mais o do recipiente, que é o copo, 12 vezes 10 a menos 6. Então, quanto vai ser este coeficiente? Como é que eu faço essa soma aqui, pessoal? Alguém sabe? 11 vezes 10 a menos 4, somado com 12 vezes 10 a menos 6. Eu posso somar aqui diretamente, número com número, potência com potência, como é a regra. O que eu devo fazer aqui? Alguém lembra como fazer esse cálculo? Ninguém. Eu tenho que deixar na mesma potência, pessoal. Eu não posso somar essas potências estando diferentes, né? Eu iria cometer um erro. Então aqui, voltando duas casas, eu diminuo 2 aqui no expoente. Eu fico com 10 a menos 4 e 10 a menos 4, e aí sim eu posso somar. Então aqui vai ficar 11 vezes 10 a menos 4. Voltando duas casas aqui, eu tenho 0,12 vezes 10 a menos 4. Certo? Então aqui eu posso somar 11 com 0,12 dá 11,12. E o 10 a menos 4 eu vou repetir. Este é o coeficiente real, né, que é a soma do aparente mais do recipiente. Então agora é só aplicar direto na fórmula da dilatação real. Como vai ser a dilatação real? Coeficiente real, que é esse que eu acabei de encontrar. Volume inicial, variação de temperatura. Então, substituindo o coeficiente real, 11,12 vezes 10 a menos 4. Volume inicial 10, variação de temperatura 100. Colocar logo 10 ao quadrado. Então aqui vai ficar 11,12. Tem um 10 a menos 4 e tem um 3 positivo aqui. Vai ficar 10 a menos 1. Voltando uma casa, eu tenho 1,112, que é a mesma coisa que eu encontrei lá fazendo o dobro de conta, né? Então foi bem mais simples eu somar logo os coeficientes e aplicar direto na dilatação real. Certo? Observe aqui que a gente chegou ao mesmo resultado, 1,112 decímetro cúbico. Dúvidas aqui? Vocês não estão tendo nenhuma dúvida? Posso botar essas questões aqui na prova, né? Tá todo mundo entendendo aí 100%. O Rito lá se garantiu, pode pôr na prova. Pronto, pessoal, então vocês viram aqui que não tem muita diferença do líquido para os sólidos, né? A única coisa que eu vou ter que quebrar essa dilatação real, considerando o recipiente e o líquido que está dentro do recipiente, né? Mas a forma de encontrar a dilatação é idêntica, né? Só multiplicar os três fatores: coeficiente, volume inicial
e a variação de temperatura. Era isso por hoje. Se tiver alguma dúvida, se não, boas aulas aí na sequência, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.